Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre um conteúdo da prova do concurso da EAOAR para ser engenheiro da Força Aérea Brasileira. Deve saber que metade da prova são de assuntos específicos da sua engenharia e essa aula é um desses assuntos. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E dá uma olhada depois no primeiro link da descrição desse vídeo que a gente deixou um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas anteriores, um cronograma de estudos que vai te ajudar muito na preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, seja muito bem-vindo a esta aula do curso preparatório do Engenharia Marinha. Eu sou o Silvio Furtado e sou professor de conteúdos de Engenharia Química. Na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando conteúdos da termodinâmica, mais especificamente, estaremos falando de tópicos introdutórios à termodinâmica, ou seja, conteúdos que irão servir para que nós tenhamos um entendimento melhor de tópicos mais avançados desta área. Inicialmente, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo dessa aula, eu indico que você pegue um copo d'água, coloque um fone de ouvido e, se possível, assista ela pelo notebook ou pelo computador. Eu gostaria de fazer uma indicação de material para estudo. Este é o material que eu utilizo para a preparação dessas aulas, então eu indico para vocês, para quem quer se aprofundar um pouco mais no conteúdo, indico o livro de termodinâmica do Koretsky. Ele aqui está em inglês, mas esse livro também possui uma versão em português. Indico também o livro de termodinâmica do Smith Van Ness, o livro de introdução à termodinâmica da engenharia química. Também indico que vocês deem uma olhada em todo o material disponibilizado pela Engenharia Marinha, que vai desde aulas nesses tópicos até conteúdos de questões preparadas. Então, iniciando essa aula, nós vamos estar vendo primeiro os conceitos em termodinâmica. Vamos começar então com um conceito básico, que é o conceito de o que é termodinâmica. Muitos lugares vão trazer esse conceito de forma diferente, mas nós podemos resumir a termodinâmica à ciência que estuda as leis que regem relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Ou seja, a termodinâmica possui um foco na transformação de um tipo de energia em outro. Então, nós podemos dizer que a termodinâmica é a ciência que estuda os tipos de energia e suas transformações. Nós temos aqui como exemplo algumas equações aqui. Nós temos aqui um balanço de energia e aqui nós temos um balanço de entropia. Nós estamos aqui falando tudo de formas de energia. Avançando então, tendo entendido o conceito de termodinâmica, nós vamos falar agora de outros 3 conceitos que são importantíssimos quando nós estamos fazendo esse estudo, que eles vão permitir que nós tenhamos um entendimento do que nós estamos resolvendo nas questões. Então, nós temos aqui os conceitos de sistema, vizinhança e também de fronteira. O sistema, ele é a região que nós estamos estudando. Nós decidimos o espaço delimitado que nós vamos estudar. E a fronteira é o que vai delimitar este nosso espaço de estudo. Tudo que está fora do nosso espaço de estudo é considerado, então, vizinhança. E aí, então, tendo definido o que é o nosso sistema, o nosso espaço de estudo, nós podemos, então, ter 3 tipos de sistemas. Nós podemos ter um sistema aberto. Um sistema aberto é aquele que permite transição de massa do nosso espaço de estudo para fora do espaço de estudo ou de fora do nosso espaço de estudo para dentro do nosso espaço de estudo. Temos aqui um exemplo de sistema aberto. Nós temos aqui 2 correntes de saída e uma corrente de entrada. Então, sistemas abertos permitem transferência de massa nas fronteiras do sistema. O nosso sistema está aqui e essa linha vermelha que eu tracei seria a nossa fronteira. Quando nós trabalhamos com um sistema fechado,
este sistema não irá permitir transferência de massa pelas fronteiras do sistema. Então, nesse segundo caso aqui, nós temos um sistema fechado. Nós temos simplesmente um êmbolo e toda essa região aqui irá sempre ter a mesma massa, independente do volume que ela apresentar, porque não existe transferência de massa aqui. Quando nós falamos então de um sistema isolado, nós estamos pensando no ponto de vista energético também. Os sistemas abertos e fechados, além de terem esses fatores que nós conversamos sobre massa, ambos permitem a transferência de energia. Então, este sistema aqui permite a transferência de energia de fora para dentro ou de dentro para fora do sistema. E este aqui também, eu posso colocar aqui um sistema de aquecimento aqui embaixo, por exemplo. E esse meu sistema de aquecimento irá dar energia ao sistema que fará o êmbolo se expandir. Então, é possível nesse meu segundo sistema aqui que energia seja adicionada ou retirada do sistema. Quando nós falamos de um sistema isolado, não existe, então, nem a transferência de massa, nem a transferência de energia para o interior ou do sistema para o exterior dele. Os próximos conceitos que nós vamos revisar nessa aula são os conceitos dos tipos de propriedades. Um sistema ele pode ser descrito por diversas propriedades. Ele pode ter o seu estado definido por sua pressão, sua temperatura, o volume do recipiente, entre outras, energia interna, como nós já sabemos. Quanto à classificação dessas propriedades, elas podem ser classificadas como extensivas ou intensivas. Ok? Propriedades extensivas são aquelas que dependem do tamanho do sistema. Como eu gosto de pensar, a palavra extensiva quer dizer que se estende. Então, se uma propriedade se estende por todo o sistema, ela depende do tamanho dele. Um dos melhores exemplos de propriedades extensivas é o volume. Se você tem um sistema que possui um determinado volume, vamos dizer 10 litros, e você corta esse sistema ao meio, você vai passar a ter um sistema agora com 5 litros de volume e um sistema com 5 litros de volume. Isso é uma propriedade extensiva, o valor dela mudou dependendo do tamanho do sistema. Quando você possui uma propriedade intensiva, o valor dela não irá se alterar, ela será independente do tamanho do sistema. Assim, então, como exemplos de propriedades extensivas, nós temos a pressão e a temperatura. Se eu tenho um sistema de 10 litros e ele está a uma pressão de 1 atm e 25 graus, eu corto esse sistema na metade. Um dos lados dele vai continuar tendo 1 atm, 25 graus, assim como o outro terá 25 graus e 1 atm. Quando nós falamos de propriedades extensivas e intensivas, nem sempre uma propriedade como o volume será extensiva, porque nós podemos ter diferentes tipos de volume dentro da termodinâmica. Isso vai servir também para outras propriedades, ok? Então, nós temos aqui o volume. Quando nós desenhamos ele como um Vzão, como um V maiúsculo, nós temos ele na sua forma extensiva. Quando nós desenhamos aqui o volume molar, que é nada mais do que o volume do sistema dividido pelo número de mols nele, nós temos o volume molar, e o volume molar ele é intensivo. É como se eu dissesse que para aquele meu sistema eu possuo um determinado volume para um determinado número de mols. Esta razão ela não será alterada se eu cortar esse sistema na metade, por exemplo. Outra variável de volume que também está na sua forma intensiva é o volume específico. Dessa vez, em vez de ser o volume total dividido pelo número de mols, será o volume total dividido pela massa do sistema. Também pode ser dado por 1 sobre a densidade. O volume específico também será uma representação de propriedade intensiva, porque ele não será alterado se, por exemplo, eu diminuir pela metade o volume do meu sistema. Então, nós temos aqui volume em sua forma maiúscula, somente volume dado em litros, extensivo, volume molar dado em litros por mol, intensivo, volume específico dado em litros por quilograma, também é uma propriedade intensiva. Ok,
nós temos em vista que a termodinâmica apresenta então propriedades como volume, temperatura e pressão. Nós vamos falar agora de algumas propriedades mais específicas durante o estudo de termodinâmica, sendo a primeira delas o calor. O calor, ele é bem simples, ele é uma forma de energia que flui entre o sistema e a vizinhança, podendo ir da vizinhança para o sistema ou do sistema para a vizinhança. E a forma que o calor é transferido é por meio de um gradiente de temperatura. Então, esta é a força motriz para a transferência de calor. Dentro da termodinâmica, é importante nós sabermos que existe uma convenção de sinais para o calor. Esta convenção de sinais do calor, ela deve ser sempre utilizada, ok? Então, quando o calor ele flui da vizinhança para o sistema, nós vamos utilizar sempre sinal positivo para este calor. E quando o calor fluir do sistema para a vizinhança, nós vamos utilizar sempre sinal negativo para o calor. Tudo bem? Próxima forma de energia que nós vamos trabalhar será o trabalho. O trabalho ele é uma forma de energia que vem das atividades realizadas pelo sistema ou sobre o sistema. Então, assim como o calor ele possui uma convenção de sinais, positivo e negativo, porque ele possui duas formas de ser realizado. Ele pode ser realizado, pode ser aplicado da vizinhança para o sistema, do sistema para a vizinhança, tudo bem? E aí, o trabalho ele também apresenta uma convenção de sinais, mas essa convenção de sinais do trabalho não é obrigatória. Repita, a convenção de sinais de trabalho não é obrigatória. Normalmente, utiliza-se da mesma forma, sinal positivo para quando o trabalho é realizado pela vizinhança para o sistema e sinal negativo para quando o sistema realiza o trabalho para a vizinhança. Entretanto, existem questões de concurso que vão trazer essa convenção de sinais do trabalho ao contrário, porque ela é optativa. Então, a convenção do calor ela é obrigatória, a convenção do trabalho ela é optativa. Tudo bem? O trabalho, então, ele vai estar relacionado a um deslocamento de partes e mudanças de volume do sistema. Então, se você ver que o sistema está mudando de volume ou que existem partes móveis nesse sistema, como uma turbina, por exemplo, nós sabemos então que naquele sistema nós vamos ter um trabalho relacionado. Tudo bem? Aqui abaixo nós temos duas equações possíveis para o trabalho. O trabalho ele pode ser força vezes deslocamento. Então nós temos aqui a integral da força vezes dx, deslocamento em x. Nós também podemos fazer o nosso trabalho sendo menos pressão vezes o volume. Tudo bem? Em ambos nós estamos falando de unidades de energia, força vezes deslocamento. Nós vamos obter uma unidade de energia, assim como pressão vezes volume, variação de volume. Nós vamos ter também uma unidade de energia. Normalmente vamos estar falando de joules, quilojoules por segundo, tudo bem? A próxima forma de energia que nós vamos falar é a energia interna, e ela é considerada uma associação das formas de energias inerentes de das moléculas do sistema, tudo bem? Então, quando nós falamos no âmbito microscópico, as moléculas elas vão estar rotacionando em si mesmas, elas vão estar se movimentando, vão estar vibrando, e todas essas formas de energia que nós citamos aqui como cinética, potencial, vibracional e rotacional, todas elas podem ser traduzidas como energia interna. A próxima propriedade que nós vamos estar falando é da entalpia. A entalpia ela é uma função termodinâmica. Ela contabiliza a energia interna e um produto da pressão pelo volume. Lembrando que esse produto da pressão pelo volume, nós vimos já que pressão vezes diferencial de volume pode ser demonstrado como trabalho. Então, a entalpia ela pode ter uma relação com o trabalho que nós vamos ver mais à frente. Então, aqui nós temos uma equação que mostra para a gente que a entalpia molar, lembrando, está minúsculo. Aqui eu tenho a entalpia maiúscula, eu estou falando somente de entalpia. Aqui, minúscula, entalpia molar. E aqui, a última propriedade que nós vamos comentar nesta aula é a entropia, que será melhor vista mais à frente. Mas ela pode ser descrita como
uma medida que relaciona o grau de desordem de um sistema. Aqui abaixo nós temos a equação da entropia, nós temos que ΔS, aqui a entropia está molar, ΔS é a integral de um estado inicial a um estado final, de dq, aqui nós estamos falando de um processo reversível, nós vamos já citar isso nesta mesma aula, e esse dq está dividido pela temperatura. Quanto a essas propriedades que nós comentamos, elas são muito comumente definidas como funções e são separadas em dois modelos. Elas podem ser definidas como funções de estado ou funções de caminho. E esses dois conceitos vão cair muito em provas de concurso, não de forma direta, mas de forma indireta, tudo bem? Então, nós temos aqui funções de estado, dependem somente do estado inicial e final do sistema. Ou seja, aqui eu tenho um estado 1 e aqui eu tenho um estado 2. Se você está trabalhando com a função de estado, você pode simplesmente fazer o valor aqui dessa variação, dessa função, como sendo o estado 1 menos o estado 2, por exemplo. Como nem todas as funções, nem todas as propriedades serão funções de estado, nós temos também as propriedades que são funções de caminho. Vamos citar aqui rapidamente que a energia interna, a entalpia e a entropia são consideradas funções de estado. Então, você depende somente do valor inicial e do valor final de entropia, entalpia e energia interna, para que você possa utilizar eles em um cálculo dentro da termodinâmica. Quando nós falamos agora de calor e trabalho, nós vamos falar de funções de caminho. Funções de caminho dependem da trajetória percorrida durante o seu processo. Então, novamente, aqui eu tenho o estado 1 e tenho um estado 2. Esse gráfico aqui, nós estamos falando de força e estamos falando de x. Esse x aqui é como se fosse uma distância. Então, nós estamos falando de força e deslocamento. Nossa propriedade que trabalha força e deslocamento é exatamente o trabalho. Nós vimos aqui pela equação do trabalho. Quando eu estou indo de um estado 1 a um estado 2, falando de trabalho, eu não posso considerar que eu tive uma linha reta. Eu não posso considerar esta variação como sendo uma linha reta entre os meus dois estados, porque o trabalho vai depender do caminho percorrido. Então, se eu fiz este processo aqui, meu trabalho vai possuir um valor. Se eu fiz este outro processo aqui, meu trabalho terá outro valor. Se eu fiz esse processo aqui, meu trabalho também terá outro valor. Uma das formas de observar esse comportamento do trabalho como sendo uma função de caminho é saber que o trabalho neste tipo de gráfico aqui, nós estamos falando que o trabalho é a integral de força vezes dx, variação de x, força vezes deslocamento. Se o nosso trabalho é esta integral, então ele pode ser traduzido como a área sobre a curva, a área abaixo da nossa curva de caminho percorrido. Então, quanto maior a minha área sobre a curva, maior será o trabalho envolvido nesse processo. Quanto menor a minha área sobre a curva, menor será o trabalho envolvido nesse processo. Isto mostra para a gente quanto o trabalho é uma função de caminho. Saindo então agora das propriedades, nós vamos estar falando agora sobre os processos que ocorrem dentro da termodinâmica. Lembrando, nós vamos aprofundar estes conteúdos nas aulas posteriores. Nesse momento, nós vamos falar agora somente da definição dos tipos de processos que nós podemos ter dentro da termodinâmica. Nós podemos ter processos reversíveis e processos irreversíveis. O primeiro caso, os processos reversíveis, eles acontecem quando você tem uma etapa acontecendo, um processo acontecendo, e o seu sistema ele consegue retornar ao estado inicial sem que haja um efeito sobre as vizinhanças. Em contrapartida, então, aos processos reversíveis, nós temos os processos irreversíveis ou não reversíveis. Estes processos irreversíveis,
eles são considerados reais. Assim como nós dissemos que os reversíveis eles não possuem um efeito líquido sobre as vizinhanças, os reversíveis, que são os processos que realmente acontecem no nosso dia a dia, eles vão possuir um efeito líquido sobre as vizinhanças. Muito disso se deve a fatores de irreversibilidade, como, por exemplo, o atrito. O atrito ele é um dos fatores que são utilizados quando se trabalha em processos reais. Sempre que nós queremos trabalhar com um processo ideal dentro das engenharias em geral, nós tomamos como primeira proposta que o atrito é nulo. Então, nós estamos falando de um processo ideal. Um processo real vai trazer sempre este fator, o atrito. Então, nós vamos falar agora de alguns tipos de processos específicos que podem acontecer na termodinâmica, e estes processos vão ser muito utilizados na elaboração de exercícios de concurso, ok? O primeiro desse tipo de processo é uma transformação isotérmica. Nós temos, então, uma transformação, um sistema que passa por um processo, sem que haja uma variação de temperatura, ou seja, ΔT igual a zero, processo isotérmico. Quando nós temos uma transformação acontecendo sem que haja variação de volume, ΔV igual a zero, nós temos então um processo isocórico. Para uma transformação que acontece sem que haja variação de pressão, ΔP igual a zero, processo isobárico. Nós vamos pular esse aqui bem rapidinho e vamos falar então de um processo que acontece sem que haja variação na entropia, ΔS igual a zero. Nós temos o processo isentrópico. Nós vemos aqui que todos esses aqui começam com iso, então já fica bem fácil da gente saber. O único que não começa assim são os processos adiabáticos. Os processos adiabáticos, eles acontecem sem que haja transferência de calor do sistema para as vizinhanças e da vizinhança para os sistemas. Ou seja, o calor transferido é igual a zero. Nas fronteiras desse sistema não estará ocorrendo transferência de calor, mas provavelmente estamos falando então de um sistema isolado. Nós vamos estar dando início agora à resolução de exercícios dessa aula. Essa aula é um pouco mais simples do que as aulas subsequentes, então os exercícios observados nela também vão ser exercícios um pouco mais simples, tudo bem? Eu aconselho para aquelas pessoas que gostam de treinar um pouco os exercícios antes de ver a resolução, que pausem o vídeo nesse momento, tentem fazer a resolução do exercício e aí depois você dá continuidade, tudo bem? Vamos dar início. Esse exemplo aqui é um exemplo que ele é adaptado da Petrobras, na prova realizada em 2022. Considerando o diagrama termodinâmico de uma máquina térmica que opera no ciclo ABCDA, então eu tenho aqui a minha máquina térmica, o ciclo ABCDA, fechou o nosso ciclo. Nós temos uma temperatura T, que está em Kelvin, nós temos também uma entropia, que está em Joule por Kelvin. O sistema ele é apresentado abaixo, e ele pede para que nós julguemos o item subsequente. Este é o nosso sistema, e ele diz para a gente que neste processo está acontecendo uma transformação adiabática de A para B. De A para B, ele diz para a gente que nós temos uma transformação adiabática. Essa transformação, para a gente, nós temos aqui a temperatura 2, entropia 1. Em B, nós temos temperatura 2, entropia 2. Neste processo, nós temos variação de entropia e temperatura fixa. Esta temperatura fixa do sistema, não existe variação de temperatura, diz para a gente que este processo é isotérmico, não adiabático. Pessoal, lembrando, eu falei que transferência de calor Q, ela é dada por um diferencial de temperatura, ΔT, mais um diferencial de temperatura entre o sistema e a vizinhança. Essa temperatura aqui que nós estamos vendo é a temperatura do sistema. A temperatura do sistema pode se manter fixa. E quando ela se mantém fixa, o processo é isotérmico. Mas você ainda pode ter transferência de calor. Porque não necessariamente esta temperatura T2 é igual à temperatura da vizinhança. Porque este processo não é adiabático. Tudo bem?
Então, a resposta deste nosso item é errado. A segunda questão que nós vamos ver hoje é um exemplo da Secretaria do Estado da Gestão Pública de Alagoas, de uma prova realizada para perito criminal em 2013. Essa prova trouxe para a gente aqui uma questão de termodinâmica. Com relação aos processos reversíveis e irreversíveis que afetam os ciclos termodinâmicos, julgue os itens que se seguem. Nesse caso aqui eu separei somente um dos itens porque era o item condizente com este conteúdo. Um sistema passa por um processo reversível quando ocorre uma mudança de estado que pode ser revertida sem deixar qualquer vestígio em sua vizinhança, sendo comum em processos reais do dia a dia. Novamente, o sistema passa por um processo reversível quando ocorre uma mudança de estado que pode ser revertida. Até aí tudo bem, um processo que pode ser revertido, sem deixar qualquer vestígio em sua vizinhança, é o que nós falamos, sem que ele faça alguma alteração líquida na vizinhança. Até aqui tudo ok. Ele traz para a gente logo após que este é um dos tipos de processos considerados reais no nosso dia a dia. Pessoal, um processo que acontece no dia a dia, um processo real, não pode ser um processo que não vai deixar nenhum vestígio na sua vizinhança. Não pode ser algo que seria considerado, por exemplo, perfeito. A gente sabe que os processos reais não são perfeitos. Logo, os processos reversíveis são considerados processos ideais. Os processos reais do dia a dia são os processos irreversíveis, os processos imperfeitos, aqueles que possuem atrito. Ok? Nós vamos trabalhar um pouco melhor esses conceitos, principalmente quando nós estivermos falando de entropia. Mas neste momento, o que nós sabemos é que processos reversíveis são ideais, processos irreversíveis são os processos reais. Assim, nossa alternativa também é considerada errada. Eu gostaria de agradecer a você pelo tempo dedicado ao estudo de termodinâmica, por ter assistido essa aula. Então, muito obrigado pelo seu tempo. E aí, curtiu? Então não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!